Você sabe a diferença entre enantato, cipionato e durateston? São 3 formulações de testosterona e vamos discuti-las aqui. Será que tem alguma que é superior, muito superior, ou não? Dá para você fazer uma troca entre elas. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente trazendo informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, teu desempenho. E a minha ideia aqui é fazer um compilado, de enantato, cipionato e durateston, tentando te trazer aqui um discernimento do que é que seria mais indicado, menos indicado, mais cômodo, menos cômodo e quais são as possibilidades de troca entre elas. Afinal, às vezes falta uma, tem a outra e aí a gente precisa dar uma desenrolada, tá bom? Lembrando de deixar sempre o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Vamos lá. Ó, a gente está falando aqui de testosteronas intramusculares, tá certo? E aí eu quero fazer aqui uma separação. Tá bom? Nós temos aqui o enantato, a gente tem aqui o cipionato e a gente tem aqui a durateston. Durateston, gente, é um blend de testosterona, tá certo? Então a gente está falando aqui do que? Do blend de testosterona. O que é um blend de testosterona? É uma mistura, tá certo? É uma mistura de 4 ésteres de testosterona. A gente tem o propionato, o fenilpropionato, o isocaproato e o decanoato de testosterona, certo? O cipionato é o famoso, deposteron. Tudo bem? E o enantato, gente, não é um medicamento que nós temos comercialmente no nosso país, tá bem? Embora nós temos formulações comerciais que vão estar sim presentes, onde a gente tem o enantato vendido de forma legalizada, só que é em outros países, tá bom? Beleza, então o que eu quero dizer? Vamos falar aqui de Brasil. O enantato, ele é um medicamento que pode ser comprado de forma lícita? Não, o enantato só pode ser comprado no mercado paralelo. Isso daqui é um fator negativo, muito importante, porque o cipionato nós conseguimos comprar no mercado legalizado e a gente consegue comprar o durateston no mercado legalizado. E aí, o que é que a gente tem que entender? Se a gente está querendo fazer, por exemplo, uma reposição de testosterona, o que é que a gente vai dar prioridade? Para o que a gente consegue comprar de forma legalizada. Reposição é o que? É trazer saúde para aquele indivíduo. É fazer com que a testosterona fique em níveis fisiológicos. Se eu estou usando uma coisa do mercado paralelo, eu estou indo em lado oposto à saúde. Onde a gente sabe que aqui tem o quê? Tem contaminantes. Onde a gente sabe aqui que aqui não tem a dose que é indicada no rótulo, onde a gente sabe aqui que pode ter outro tipo de medicamento associado, às vezes é só óleo, tá bom? Então a gente não tem como confiar. Então se a gente vai fazer uma reposição, sempre, o que é legalizado, beleza? Beleza, Gabriel. Qual é a concentração por dose de cada um? Geralmente o enantato nós temos o quê? 250 miligramas por ml. No cipionato nós temos 200 miligramas em 2 ml e no durateston nós temos 250 miligramas por ml. Beleza. Ó, o que a gente tem aqui? Que a concentração do cipionato por dose, que geralmente é uma ampola, é menor. Então a gente vai ter uma concentração menor de cipionato. É um pouco menor. Aqui é 250 por ampola, aqui é 200 por ampola. E aqui no cipionato, gente, a gente tem 2 ml. Então o volume por aplicação da ampola é maior. No durateston é 1 ml só e no enantato também 1 ml, tá bom? E aí comparando essas duas, o que a gente tem? A gente tem no mercado lícito as ampolas vendidas separadamente, tá certo? Só que cada aplicação do cipionato vai ter 2 ml, e aí é um volume maior. Se for uma dose muito alta, por exemplo, 600 mg por semana, já são 6 ml de uma vez. E aí talvez valha a pena fracionar essa dose, nunca fazer de uma vez só, porque vai ser uma quantidade muito grande para um local só de aplicação. Já a durateston, por exemplo, 500 mg seriam só 2 ml, que daria, por exemplo, fazendo um glúteo, que comporta até 4 ml, tá? Numa aplicação intramuscular. Beleza? Beleza. Entendi, Gabriel, entendi. Então, tem essa vantagem. Outra coisa que a gente tem que entender é que
Durateston, tem muitas pessoas que reclamam de dor na aplicação, tá certo? Já cipionato e enantato, a gente não tem muito essa questão da dor, tá bom? Então é outro ponto que às vezes a gente tem que levar em consideração, porque tem pessoas que ficam reclamando dessa dor, e às vezes é uma dor bem intensa que o indivíduo fica ali sofrendo por um tempinho, tá bom? Beleza, entendi. E em relação à aplicação, Gabriel? Quantas vezes por semana? É intramuscular? Não é? Vamos lá. Ó, quando a gente está falando de enantato, de cipionato e de blend de testosterona, que é o Durateston, nós estamos falando de aplicações intramuscular profunda. Só que o enantato, gente, nós temos lá fora uma formulação de aplicação subcutânea, tá certo? Desenvolvida para o quê? Para reposição de testosterona. Só que você precisa ser atento, tá certo? Por quê? Porque essa aplicação, esse tipo de formulação aqui é bem mais caro do que a intramuscular que tem lá, tá? E aí o que acontece? O que acontece, gente? Essa aplicação subcutânea é feita no veículo que foi desenvolvido lá. Se você quiser usar o enantato daqui subcutâneo, você vai ter problema. Pode ter problema, por exemplo, no local de aplicação. Então, assim, o que é que eu te indico? Nunca use uma formulação que foi feita de via intramuscular na via subcutânea. Tem pessoas que fazem, eu não indico, tá certo? Então, isso daqui é um asterisco, tá bom? Porque é dentro do contexto onde a gente está comprando de lá, tá bom? Comprando de lá. Aqui no Brasil nós não temos essa formulação, beleza? E aí, Gabriel, eu quero saber também meia-vida. Meia-vida. Meia-vida, gente, é o tempo que leva para a medicação atingir metade da sua concentração plasmática depois, né, que ela atinge ali um valor. Então, por exemplo, estou com a testosterona de 2.000, depois de uma meia-vida vai para 1.000, depois de outra meia-vida vai para 500. Então, a gente sabe que quanto maior a meia-vida, mais tempo vai levar para a medicação demorar a cair do organismo, a sair do organismo. Então, medicamentos com meia-vida maior vão durar mais tempo no organismo. E aí, o que é que a gente tem? Que o cipionato e o enantato tem uma meia-vida muito semelhante, onde a meia-vida do enantato é de 7 a 9 dias. No cipionato, a gente tem uma meia-vida de aproximadamente 8 dias, né? E no Durateston, nós temos uma meia-vida, tá certo? Que é variada porque, na verdade, é uma mistura de 4 extras, então a gente pega uma meia-vida média ali de mais ou menos 7 a 10 dias. 7 a 10 dias. Tem algumas né, pessoas e tem algumas referências que indicam uma meia-vida maior, até 15 dias, tá certo? No blend, mas é mais ou menos isso daqui, tá sendo mais ou menos isso daqui. Veja bem, a meia-vida dessas três é uma coisa muito semelhante, tá? Muito semelhante. O que é que isso quer dizer? Que a forma como a gente vai aplicar elas pode ser também muito semelhante. A gente talvez tenha muita semelhança na forma como a gente vai utilizar dentro do contexto de reposição de testosterona. E aí o que eu quero dizer para você? Ambos os medicamentos, todos os medicamentos são intercambiáveis. Como assim? A gente poderia trocar o cipionato pelo Durateston? Poderia. Durateston pelo enantato? Poderia sim. Onde tem pessoas que se dão bem, estão melhor, né? Com um do que com o outro. Tem pessoas que preferem um do que o outro, mas na prática, se está faltando um, eu posso trocar pelo outro. Se eu, por exemplo, tenho cipionato Deposteron e eu sei que o preço do Deposteron no Brasil atualmente está muito mais caro, o que é que eu posso fazer? Eu posso trocar por Durateston? Posso. Do mesmo jeito que se eu estou usando um Durateston com o meu paciente, e o que é que acontece? Ele começa a relatar dor. Eu posso trocar pelo Deposteron? Posso. O que é que eu vou ajustar? Vou ajustar a dose. Inclusive, se você quer se aprofundar nesse conteúdo, você é um médico, profissional da saúde, que quer ser o quê? Acima da média, saber realmente como tratar o usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, onde eu te mostro, na prática, como tratar esse indivíduo com assertividade e transparência, e logicamente com ética, da base ao topo, sem enrolação. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos lá. Então quer dizer, Gabriel, que um poderia ser trocado pelo outro, dependendo do perfil do paciente, dependendo do perfil socioeconômico também? Sim. Porque o que a gente sabe hoje? Que o Deposteron, ele vem em uma caixa com 3 ampolas. Só que o preço é bem mais inacessível para muitas pessoas. Enquanto que o Durateston, atualmente, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, ainda não teve reajuste de preço, está com preço antigo. E aí o que a gente pode fazer? De acordo com o preço, posso estar fazendo essa escolha. Por quê? Porque são medicamentos muito semelhantes, com meia-vida muito semelhante, com doses muito semelhantes. O que eu posso ajustar um pouco, talvez seja a frequência de aplicação. Se eu estou falando de reposição, né, TRT, eu estou falando aqui de uma aplicação
a cada 3 semanas. Aqui, TRT, quando eu estou falando de cipionato, é uma aplicação a cada o quê? 14 dias. Quando eu estou falando de Durateston, é uma aplicação a cada o quê? 21 dias, que é 3 semanas. Botei aqui 3 semanas, né? Vou botar aqui 21 dias. Aqui eu vou dar corrigida também, vou botar no lugar de 3 semanas, vou botar 21 dias, para ficar igual. Beleza? Então, uma aplicação a cada 21 dias. Por quê? Porque a dose aqui é um pouco maior, né? 250 miligramas. E aí comporta ficar a cada 21 dias. Já aqui, né, com essa dose menor, geralmente a cada 14 dias. Tem pessoas que vão suportar a cada 21 dias? Sim. Tem pessoas que vão precisar de uma frequência menor, a cada 14 dias aqui? Sim. Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar o paciente. Mas, de forma geral, é mais ou menos isso. Outra coisa, quando a gente está falando de pico, a gente tem um perfil também muito semelhante. Só que a grande diferença aqui é que o pico do cipionato, né, é um pouco depois dos outros. A gente está falando de 2 a 4 dias. Quando a gente está falando de enantato, o pico aqui é em 24 horas, mais ou menos. Então, um dia depois. Quando a gente está falando de Durateston, pico é de 24 a 48 horas. Tá bom? Então, quando eu quero pegar a concentração máxima no sangue de Durateston, eu posso medir 48 horas depois, 2 dias depois, 1 dia depois. Já cipionato, talvez seja interessante esperar lá pelo segundo, terceiro dia. Eu não vou fazer, por exemplo, no primeiro dia, porque pode ser que a concentração ainda esteja subindo. É uma coisa mais específica para você entender, tá certo? E aí, qual é a mensagem aqui? Primeiro que você tem que deixar o like, se inscrever no canal, né? E a outra mensagem aqui. Quando a gente está falando dessas 3, ambas são possibilidades, mas no Brasil a gente vai ter só essas 2, onde essa aqui vai ser um pouco mais barata, tem concentração maior por dose, mas que sim, pode ser trocada por essa, e que tem mais ou menos a mesma frequência de aplicação. Quando a gente está falando de dose suprafisiológica, geralmente a gente está falando de uma aplicação uma vez por semana de todas elas, né? Então a gente tem estudos de até 600 mg por semana de enantato. Seria equivalente, por exemplo, a 600 de deposteron em efeito anabólico? Sim, muito semelhante. Que seria ali aproximadamente também o que a gente teria com 600 de Durateston, tá bom? E geralmente Durateston se usa até no máximo 500 mg por semana, quando a gente está falando de um indivíduo que não é um fisiculturista, tá? Que seria 2 ml. E geralmente se faz uma aplicação por semana, que é o que a meia-vida consegue suportar muito bem, tá? E aí a gente entende que a meia-vida às vezes suporta até mais, estou falando de manter nível fisiológico, mas a gente está falando de níveis suprafisiológicos, manter níveis maiores de testosterona, geralmente uma vez por semana já está ok. É claro, se estou falando do cipionato, como eu falei, se ficar uma dose muito alta, o volume por aplicação de óleo vai ser muito grande. E aí vai sentido fazer essa distinção. Então a gente poderia fazer 2 aplicações no mesmo dia ou até, para ficar mais fácil, uma aplicação, né, em um dia e outra aplicação em outro dia na mesma semana. Então 2 vezes por semana, não teria esse problema. E aí é o que eu quero dizer, não tem sentido, se você tem um extra de testosterona, fazer aplicações diárias, tá certo? Beleza, Gabriel, entendi sobre os ésteres de testosterona mais conhecidos aqui, tá certo? Eu entendi essa distinção e eu senti que ficou faltando um propionato de testosterona. Ficou faltando por quê? Porque o propionato é um éster mais curto, Ele tem características um pouco diferentes do que esse daqui. Tem pessoas até que dizem que o propionato seca mais. Será que é verdade? Porque ele não é necessariamente intercambiável do ponto de vista de aplicação. Se eu tenho Durateston, consigo trocar para esse paciente por cipionato, consigo trocar por enantato. Às vezes mantendo o quê? A mesma frequência de administração. Com propionato, não é. E eu tenho um vídeo completo sobre propionato de testosterona para você. Vou deixar aqui. Um grande abraço e te espero lá.